todos. Nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, pela TV Web Luz. Um programa que entende que somos todos espíritos somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. E eu, Ricardo Capuano. E nós começamos o programa agradecendo a todos vocês que nos veem pela internet, pela Web TV Luz. A todos vocês convidamos para que participem também do nosso trabalho espiritual todas as segundas-feiras no Grupo Irmãos Animais, no Centro Espírita Alta de Souza, na Rua Força Pública 268. Convidamos também vocês que não puderem levar seus animaizinhos para ver a palestra, para receberem o passe, o tratamento espiritual, que se unam a nós também na vibração espiritual pelos animais, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Convidamos também vocês a conhecerem o nosso site, o www.marcelbenedetti.com, onde tem o curso de espiritualidade dos animais, tem várias matérias sobre veterinária, sobre espiritismo, tem matérias falando do Herculano Pires, tem também falando do Chico Xavier, todos relacionados com os animais. Então convidamos a todos e convidamos também a conhecerem e participarem do Facebook, Grupo Irmãos Animais, que também tem várias matérias e sempre posts sobre os trabalhos do centro, o trabalho do grupo. Então fica o convite a todos vocês, são muito bem-vindos para participarem. E hoje nós damos continuidade em uma questão que sempre nos vem à tona, de várias maneiras, por e-mail, é a seguinte: no capítulo do Livro dos Espíritos, o nome do capítulo se chama Os Três Reinos. E isso cria uma dúvida imensa. Por quê? Hoje em dia se inventaram um quarto reino, que é o reino hominal, como se o ser humano fosse uma criação à parte de Deus. E a gente lembra que Deus não privilegia a classe humana. Somos todos irmãos, nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Desde o mais simples até o mais instruído, somos todos irmãos. Em graus evolutivos diferentes, mas somos irmãos. E a gente relembra o Chico Xavier, quando ele fala que nós deveríamos tratar os animais da mesma maneira que os anjos nos tratam, com todo respeito, com todo carinho, com toda a proteção. E a gente esclarece essa dúvida pela questão 610 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim, Kardec pergunta aos espíritos assim: os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Veja que Kardec também tinha essa dúvida. E os espíritos respondem e esclarecem o motivo por que muitas vezes a classe humana é encarada como uma classe diferenciada, Não, mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana foi a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. E vocês vão ver que o podem conhecer está com letra maiúscula, porque está se referindo a Deus. Então, por uma questão de respeito, claro que vai com letra maiúscula. Vejam que aqui, a classe humana é a que tem a consciência de Deus, que começa a ter, na verdade, a consciência de Deus. Em outras questões anteriores, no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que os animais veem a nós como deuses. Eles não têm a consciência de Deus. Então, para eles, Deus somos nós. É essa a diferença. Eu espero que a gente possa conseguir, Ricardo, esclarecer um pouco isso da mesma também. maneira que no começo da humanidade, possivelmente o humano considerava os anjos, os espíritos elevados, como se fossem deuses. Então, é a mesma coisa. Nós, no começo da humanidade, quando tínhamos um conhecimento mais restrito, qualquer coisa que era diferente era considerado como se fosse um deus. Chegamos até a considerar o fogo, os raios, o trovão, tudo como se fossem deuses. Então, para os animais, aquele ser que cuida, que é responsável por ele, que ajuda, que dá água, que dá comida, é como se fosse Deus para eles. É a mesma coisa, antigamente se achava que tinha um Deus que dava a colheita, que trazia água, que era o que trazia a chuva. Então, é a mesma situação. Para os animais, eles acham que nós somos deuses, por quê? Porque nós damos alimento para eles, nós trazemos a água, nós damos a saúde, através do tratamento. Então não muda muito. Até pouco tempo atrás,
E ainda hoje, muitas vezes a gente reza para os santos para chover, reza para os santos para ter saúde, faz promessa para os santos para que se cure, para conseguir emprego, para conseguir dinheiro. Isso não é considerar eles como se fossem deuses, como se fossem intermediários de Deus. Então é a mesma situação, não muda muito. Agora, eu acho engraçado uma coisa. Todo mundo quer ser irmão de Jesus, dos espíritos e dos anjos, mas ninguém quer ser irmão do cachorro. Ninguém quer ser irmão do cachorro, quer ser irmão do gato, mas todo mundo quer ser irmão dos mais elevados, de Jesus, dos anjos, dos arcanjos. Então, nós temos que pensar que nós não temos só irmãos mais velhos, nós temos irmãos mais novos também. E a nossa responsabilidade por eles muito grande. E o exemplo do Chico é perfeito, Eu lembro de uma mensagem que ele dizia assim, que nós estamos para os animais do mesmo jeito, nós estamos, para os anjos do mesmo jeito que os animais estão para nós. Então, assim, nós temos que aprender a tratar aos nossos irmãos menores com respeito e com toda a dignidade também. No livro dos médiuns, a gente passa agora para o livro dos médiuns, o capítulo é sobre a mediunidade dos animais. Veja o que Erasto diz, Ele fala assim, isso estabelecido, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mal que lhes dispensamos. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, as qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Isso é um texto de Erasto. Mas veja que ele reconhece, se nós reconhecemos que existem paixões, se o próprio Erasto reconhece que existem paixões, sentimentos, e até sentimentos até certo ponto que nós encararíamos como sentimentos ruins, como a vingança, nós temos que reconhecer que eles têm espírito. Porque essas qualidades são do espírito, não é do corpo físico, não se mantém com o corpo, são qualidades do espírito. E ele diz assim, outra coisa que cria um pouco de confusão, que quando ele diz que os animais, eles são servidores dos homens. Servidores, gente, mas não é que a gente pode fazer o que a gente quer com eles. Maltratá-los. Não são escravos, Eles não são nossos escravos. Não são nossos escravos. Ou instrumentos do nosso bel prazer. Eles são servidores no sentido que eles nos ajudam. Lembram da questão 607, que ele fala sobre eles são nossos auxiliares, no mundo espiritual e aqui também. E ele fala aqui, os animais selvagens que habitam as solidões, eles não têm. Claro, eles ainda não desenvolveram essa sensibilidade, eles não foram ainda domesticados, vamos dizer assim. Eles ainda não têm aquele sentimento desenvolvido para nos ajudar, para nos acompanhar. Sempre na visão nossa, Na visão nossa, sem dúvida. Então, o que nós temos que levar mais em consideração é assim, como o Espiritismo se associa com a ciência. Você vê que ele está falando que os animais têm sentimentos e sentimentos iguais ao do homem. E o que foi provado pelo Manifesto de Cambridge em 2010? Foi provado o quê? Que quando o animal vê uma pessoa que ele gosta, a mesma área do cérebro dele que brilha na tomografia computadorizada, nos exames de imagem, é a mesma que do homem. Então, até nisso, o Espiritismo já prevê. Prevê que o animal reage da mesma maneira para alguns sentimentos como o homem. Então, quando ele vê uma pessoa que ele gosta, o que ele faz? A parte do cérebro que reage, que aparece na imagem funcionando ali, brilhando, é a mesma que do homem. Quando ele fica nervoso, que ele vê uma coisa que ele não gosta, que ele fica com medo, a parte que reage do cérebro é a mesma. Quando ele sente dor, a parte que reage do cérebro é a mesma. Então é igualzinho. E é o que já aparece no Livro dos Espíritos. Sem dúvida. E nós lembramos, uma confirmação pela ciência. Sem dúvida. E nós lembramos que, admitindo-se, já que a ciência já provou que os animais têm inteligência, teremos evidentemente que admitir que eles têm espírito. E nós lembramos das questões dos espíritos, que a inteligência é um atributo do espírito. E nós damos continuidade
Falando um pouquinho da Revista Espírita, né, Ricardo, que é uma coisa que o pessoal geralmente esquece, que a codificação não são só os 5 livros, né? Tem a Revista Espírita, que são as experiências de Kardec, que são relatadas pelas revistas, né? E na Revista Espírita de março de 1860, ele diz assim: pode, ele se referindo a um animal, aperfeiçoar-se ao ponto de tornar-se um espírito humano? E veja a resposta dos espíritos. Ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outro. Então a gente vê aqui que é o que nós falamos anteriormente, que nós não temos como saber como se dá essa evolução para os animais. A gente não sabe nem a nossa, como é que vai acontecer, quanto tempo nós vamos demorar. Então, e ele deixa claro que um dia os animais vão ser humanos, sim, que vão evoluir a esse ponto. E nós lembramos as questões do livro dos Espíritos, que diz que Deus não cria nada à toa. Então, eles vão um dia evoluir a tal ponto, não só nesse planeta, mas em outros planetas também, muitas vezes, como animais em outros planetas, como é relatado logo na primeira Revista Espírita, de 1858, o planeta Júpiter, que ele relata que existem animais lá no planeta muito mais evoluídos do que aqui, mas continuam sendo animais e inferiores ao homem, né? E como nós percebemos, né, que conforme nós vamos se livrando do orgulho, da vaidade e principalmente dos preconceitos, nós vamos tendo mais capacidade de entender as coisas. Porque quantos espíritas têm ainda o preconceito em relação a outros mundos, em relação a outros seres de outros mundos, em extraterrestres, né? Do mesmo jeito que tem ainda muito preconceito em relação à alma dos animais, à alma das plantas, né? À alma das pedras. Então, conforme nós vamos nos livrando desses preconceitos e diminuindo o nosso orgulho, né, porque o preconceito é uma demonstração de orgulho, mais nós vamos tendo a capacidade de entender as coisas. E mais a gente vai chegando perto de entender como se dá essa evolução, tanto aqui na Terra quanto nos outros mundos. Então, quanto mais nós nos livramos dessa capacidade de preconceito, de orgulho, mais nós vamos criando o entendimento. Nós mais perto da verdade nós vamos chegando. Também ainda na Revista Espírita de 1860, no mês de julho, os Espíritos dizem assim: há progresso de vossa parte por compreender esse aperfeiçoamento dos animais. Há entre eles um progresso moral para o animal. Veja que eles evoluem também, não só fisicamente, como eles evoluem moralmente também. Né? Quantos animais que nós vemos que têm essa parte moral muito forte e que acabam até nos ensinando, né? Tem uma pesquisa até na internet mesmo tem, das galinhas, né, que quando elas bicavam um botãozinho caía a ração. Só que quando elas bicavam um botãozinho e caía a ração, dava um choque na outra galinha. Então elas preferiam passar fome do que bicar e dar um choque na outra galinha, né? Os ratos também, tem um experimento com os ratos que eles apertavam um botãozinho, libertavam outro rato. E apertavam o botãozinho do lado, caía a comida para eles. Então o que eles faziam? Eles libertavam o outro rato para depois pegar a comida e dividir. Né? Então são lições, né, para todos nós que muitas vezes temos dificuldades. De inteligência, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de um grande espírita que ficou encarnado entre nós, graças a Deus, que é o José Herculano Pires. Ele lutou muito pela doutrina e era um espírita completo, porque ele tinha caridade para com todos os seres. E ele escreveu um livro chamado Mediunidade, Vida e Comunicação. Nesse livro, ele dedica um capítulo inteirinho só para os animais. Esse livro foi escrito a pedido da sua esposa, Dona Virgínia, ela queria que ele escrevesse um livro que pudesse esclarecer as pessoas sobre as perguntas mais frequentes. E veja a importância. Ele escreveu esse livro há quase 40 anos atrás. E um capítulo inteirinho. E ele chamou esse capítulo de mediunidade zoológica. E ele fala o seguinte: a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego onto, que significa ser, e logia, que significa estudo, ciência, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral,
até o reino nominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. O que Leon Denis quis dizer com isso, né? É a mesma alma, gente, que vai evoluindo, e à medida que vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também, né? E a gente vê que o Herculano era um espírita completo. Mas é a mesma coisa que o Einstein falava, que você não podia julgar um peixe pela capacidade de subir numa escada, né? Então, o que acontece? Conforme o espírito, a alma, vai tendo mais capacidade, é necessário um corpo mais evoluído. Porque o que adianta você julgar o golfinho pela capacidade de pegar objetos? Você não tem como julgar. Então, conforme ele vai tendo uma capacidade evolutiva maior no seu espírito, ele vai tendo necessidade de corpos mais evoluídos. Então, ele tem necessidade de mãos mais hábeis, né? de ficar ereto para poder usar aquelas mãos. Então, conforme ele vai tendo essa capacidade intelectual e também de evolução espiritual, ele vai tendo necessidade. Então, é uma evolução constante, né? Ele vai evoluindo e vai obtendo corpos mais evoluídos, né? Não, e ele continua aqui, ele fala assim, cada fase da evolução definida num dos reinos da natureza caracteriza-se por condições próprias, como resultantes do desenvolvimento de potencialidades dos reinos anteriores. Veja que ele deixa claro que à medida que vai passando o tempo, nós vamos evoluindo, adquirindo corpos evoluídos também, mais evoluídos também, e nós vamos acrescentando experiências e potencialidades, né? E ele continua assim, a caracterização específica de cada reino define as possibilidades de cada um deles e limita-os a áreas de desenvolvimento próprio. A pedra não apresenta sinais de vida. O vegetal tem a vida e a sensibilidade. O animal acrescenta as características da planta, a mobilidade e os órgãos sensoriais específicos, com inteligência em processo de desenvolvimento. Somente no homem, todas essas características dos reinos naturais se apresentam numa síntese perfeita e equilibrada, com inteligência desenvolvida, razão e pensamento contínuo e criador. Então a gente percebe aqui, né, Ricardo, que ele praticamente afirma, está o espírito na pedra, mas em estado latente. Você pode jogar a pedra na parede, ela não vai sentir dor. A planta não sente dor também, mas ela tem a sensibilidade, né? Aquela percepção. Seria muita maldade de Deus colocar a planta sentindo dor. Porque imagina, o animal quando sente dor, ele se afasta, ele foge da dor. Agora a planta, se ela sentisse dor, como é que ela ia poder se afastar, fugir, né? Então, imaginar que Deus colocaria uma planta sentindo dor seria muita maldade. Porque ela não teria como fugir, como se afastar, como se defender, como reagir, como se expressar, né? Um animal, mesmo a gente quando sente dor, a gente se afasta, grita, reage, foge ou então se defende, né? E a pobre da planta não ia ter como se defender. Então seria muita maldade a gente imaginar que a planta sente dor. E aí fica também, né, uma dica para o pessoal que fala assim, vocês são vegetarianos e vocês estão matando as plantas para comer, né? Então a planta ela não tem essa capacidade de sentir dor, então é uma coisa mais humana, mais necessária ainda, né? A gente tem que se alimentar da planta. Mas o animal não tem essa desculpa, ele sente dor quando ele morre, quando ele vira alimento, né? Então também fica esse comentário. Ele termina assim, as manifestações de fantasmas animais não são naturalmente constantes, mas são produzidas por entidades espirituais, né, interessadas, ele diz, não só no respeito que devemos ter em relação aos animais, também em relação à parte científica. Esse é o comentário de Herculano. Vale a pena ler esse livro, gente. E nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, comentários, mandem um e-mail para nós através do TV Web Luz. Uma grande semana para vocês e até breve, até a próxima, se Deus quiser. Até breve e esperamos vocês de novo aqui.